Oi, gente, eu sou Fabi Finardi e esta é uma leitura espiritual, uma mensagem que vem lá do alto, uma canalização dos anjos para a galera que está aqui agora. Vamos começar então, respirar profundamente, acalmar os corações. Nesse momento se entreguem para essa mensagem, recebam essa mensagem de luz, que os anjos protetores querem passar para todos nós. É uma mensagem dos anjos para essa semana, que vai trazer a cura de algum aspecto em seu momento. Então peço que vocês se abram para essa leitura. Peço que vocês reservem esse momento para vocês, para que vocês possam receber cada mensagem passada aqui. Vamos agradecer a espiritualidade, aos anjos, mestres, guias, mentores. Vamos agradecer aos nossos ancestrais. E vamos agradecer também o povo cigano, em especial a cigana que me acompanha, a cigana Nirra. Vamos começar essa leitura então. Eu vou abrir com o Osho para vocês. Não se esqueçam de dar um like nesse vídeo, para mais pessoas acessarem essas mensagens, essa mensagem. Peço aqui carta para essa energia do momento, para a energia dessa semana. O mau uso do poder. Essa carta, ela vem trazendo a seguinte reflexão, minha gente. Toda vez que a gente usa o nosso poder, qualquer que seja, tá? Sem amor, sem uma bondade, deixando o ego falar antes desse amor, fazendo com que nossas vontades, nossos desejos, né, se sobressaiam por vaidade, por uma necessidade de ter algum benefício, né, diante desse poder, com esse poder, nós podemos até não perceber, mas somos punidos, tá? Todos nós adquirimos ao longo da nossa trajetória algum tipo de conhecimento, de dom, talento. E esses dons, esses talentos, essas bênçãos que recebemos, que vêm do alto, mesmo que seja através de muito estudo, né, elas devem trazer para a humanidade algum sentido positivo, né? Não só para a humanidade, mas em especial para a gente. Essas bênçãos, elas devem fazer com que nós possamos ajudar nossos semelhantes, nossos irmãos, nossos amigos. Em especial quando a gente começa a trabalhar a nossa espiritualidade. E através da nossa espiritualidade, uma de nossas missões é ajudar o nosso semelhante. Um exemplo, eu como taróloga, né? É um trabalho, mas acima de tudo, é um trabalho espiritual. Então, quando a gente entra na vida de vocês, deusinhos que estão sempre assistindo, recebendo essas mensagens de amor, de fé, a gente passa a trazer uma conexão para vocês. Então, que seja essa uma conexão elevada, que através dessa conexão possamos ajudá-los, dar direcionamento, sempre com amor acima de tudo. O amor incondicional ao universo, respeitando nossos irmãos, respeitando nossas pessoas, né? Tirando da frente o nosso ego. Muitas coisas, as quais a gente realiza ao longo de nossas vidas, servem mais para a gente do que para as pessoas ao redor. É para trazer cura para nós e, lógico, depois disso, para as pessoas ao nosso redor. Então que tudo que a gente faça pelo outro, pelo nosso filho, pelo nosso amigo, pelo nosso aluno, pelo nosso filho de santo, pelos nossos seguidores, tragam em primeiro lugar, o respeito e o amor. E que jamais, jamais, jamais a gente utilize do nosso poder, do nosso conhecimento, para se beneficiar através do outro, né? Para fazer com que a gente simplesmente receba o que a gente quer, o que a gente gosta, o que desejemos. A missão do ser humano na Terra é de trazer, principalmente para si, o conhecimento, o amor incondicional, o respeito, é a libertação do ego e da vaidade. Em primeiro lugar, temos que trabalhar o nosso espírito para o bem, sem ver a quem. Que essa mensagem chegue para uma pessoa, mas que essa uma pessoa possa ser transformada para o bem, possa ter algum tipo de evolução, possa
receber alguma luz, já está tudo certo, né? Se cada uma pessoa que evoluir em seu nível, ser grato e usar desse poder para se ajudar e ajudar o outro, gente, já é lucro para o mundo, para o mundo. Então, quando a gente tem algo a mais, sempre alguém tem algo a mais. Sempre alguém tem algo a mais que o outro, tá? Uns a beleza, outros a espiritualidade, outros sabem cozinhar melhor, outros é um bom orador. Sempre que a gente tem algum tipo de talento superior, qualquer que seja ele, nós devemos utilizá-lo para o bem, com amor, com sabedoria e com responsabilidade, mas acima de tudo, com amor incondicional. Se através do talento de um orador ele puder trazer boas mensagens, puder trazer luz, puder trazer palavras de acalento, de ajuda, quantas pessoas não podem ser ajudadas assim, gente? Quantas? Que carta linda! O que mais? Caíram mais 3. A consciência, a oração e o desejo. E a consciência nada mais é do que isso que a gente está falando, né, minha gente? Quando a gente adquire a consciência do que somos, do que fazemos, do que buscamos e do que queremos, Deus, o universo, Buda, traz pra gente todas as bênçãos que nós merecemos, que nós precisamos para um futuro, para algo maior em nossas vidas, né? A consciência, ela faz com que nós trabalhemos sim também o nosso ego, trabalhemos sim também as nossas verdades, as nossas prioridades. A consciência, ela traz pra gente aquela certeza de que estamos fazendo o que é certo, que estamos sendo éticos, corretos, né? Que estamos fazendo as coisas que estão ao nosso alcance, né? Não importa o que o outro diga. Se a sua consciência diz que o que você está fazendo é para o seu bem, para o bem maior de todos, que isso não vai prejudicar ninguém, tá tudo certo. A gente cansa de ouvir, né? A própria sociedade da gente impõe muita coisa, né? A própria sociedade traz pra gente alguns tipos de aprisionamentos, né? As coisas devem ser assim, as coisas devem ser assado, a religião é essa, a sexualidade, tá. A própria sociedade impõe muita coisa. E se isso está certo, se isso está errado, o mais importante nisso tudo é a intenção. Com qual intenção você fez? Com qual intenção você trouxe isso para a realidade, né? Então, muitas vezes a gente faz coisas que a sociedade impõe, que as pessoas impõem, que é normal para o outro. E, gente, se na sua cabeça não tiver sentido, se na sua cabeça você estiver infringindo o seu valor, não faça. Não faça. Porque muitas vezes, quando a gente faz, né, as coisas que a gente não acredita, é péssimo. A sua consciência, quando ela está trabalhando alguma situação, ela te traz o certo, te traz o errado, né? Tudo que você faz e pensa, eu não gostaria que fizesse isso comigo, já mostra daí, né, que a sua consciência não tá bacana com isso. Então, na realidade, a gente não é robô, a gente não é máquina. Entende? Cada um tem um senso perceptivo sobre o certo, sobre o errado, tá? Mas, seja qual for a situação que exista na sua vida, que venha a existir, a sua consciência te traz a resposta. Você sempre vai saber exatamente o que fazer. Sempre, sempre, sempre. Sabe? Não importa o que o outro faz, como o outro acredita. Se pra você, dessa maneira, tá correto, se pra você fazendo desse jeito, você vai dormir à noite, você vai ter uma boa noite de sono, é o que vale. É o que vale. Sempre vai ser o que vale. Entende? E a carta da oração, ela vem, sabe, gente, trazendo... Olha, eu sempre falo que muito mais vale a gente conversar
com o universo, com Deus, com os guias, com os mentores, da forma com a qual a gente se sente à vontade, que a gente sabe o que está falando, que a gente percebe o que está falando, que a gente sente, do que orações decoradas, né? A história dessa carta é bem legal. Fala sobre um homem bem humilde, né? E ele conversava com Deus de uma forma... não fazia orações decoradas, não rezava o Pai Nosso, não rezava a Ave Maria. Ele conversava com Deus sobre as coisas do cotidiano dele. Eu não vou lembrar aqui o nome, né? Porque eu tô sem o livro. Se eu tivesse com um livrinho, eu ia ler pra vocês. Mas é bem interessante que muita gente... Um exemplo, tá? Abrir o jogo, né, de tarô aqui. Eu não tenho oração decorada, eu sou péssima com oração decorada. Então, a gente conversa com a espiritualidade. Nós, tarólogos, temos muito isso, né? De conversar com a espiritualidade abertamente. A gente pede, a gente agradece. Eu mais agradeço, gente, do que eu peço, tá? Por mais que a gente deva pedir, sim, mas eu mais agradeço do que eu peço. Mas eu tô dando um exemplo de mim. A gente conversa com a espiritualidade como se estivesse conversando com qualquer pessoa. Só que vem de dentro, a gente sabe o que tá falando, a gente sente o que tá falando. Agora, se a gente tem uma oração decorada, muitas vezes, gente, a gente recita aquele poema sem escutar, sem sentir, né? Sem sentir aquelas palavras. Então... O poder da oração ele é imenso, desde que ela seja de alma, desde que ela seja verdadeira, né? Não existe uma forma certa e uma forma errada de orar. Então muitos são muito bons oradores, entende? Muitos falam muito bonito, mas será que todos que estão falando tão bonito, que criaram um texto, que criaram ali algumas frases, entendem as palavras, sentem as palavras que estão dizendo? Isso é pra gente pôr em pauta sempre, né? Quando a gente começa a permitir que a verdade do nosso coração venha para a alma, a gente consegue expressar nossos desejos para Deus, para os guias, os mentores, para qualquer que seja a divindade que você cultue, ao universo, tá? Que lindo, que lindo. Que mensagem, gente. E a nossa última mensagem do Oráculo do Osho é a Carta do Desejo. Olha como ela é linda também, né? A Carta do Desejo, que pra mim é uma das cartas mais importantes deste deck, né? Eu tenho pra mim sempre a sensação de que o que somos, parte do que somos, é o que desejamos, é o que atraímos, né? Essa tem uma tigelinha, né, de esmola mágica, né? E aqui diz assim nessa carta: quando a gente deseja alguma coisa na nossa vida, quando a gente cocria, quando a gente tem um sonho, é para que traga alegria pra gente, né? A realização desse sonho tem que ter um sentido maior. Não pode ser apenas o ego, a vaidade, né? Não é ter por ter, quero comprar um carro porque eu preciso do melhor carro, do carro mais bonito, para que eu possa mostrar para o povo, né? Então, é lógico que não é errado a gente querer algo melhor sempre, tá? Mas que seja um sonho íntimo, desprovido de ego e vaidade, gente, tá? Então, quando a gente para de sonhar, de desejar, você já imaginou o ser humano sem sonhar, sem cocriar, sem planos? Que tristeza seria? Qual seria o sentido da nossa vida se a gente não tivesse nosso desejo? Então, é um alerta para que a gente deseje apenas aquilo que o nosso coração entende como verdadeiro. E que quando a gente sentir esse desejo, né, de ter, de conhecer e de realizar, nos esqueçamos de ser, tá? É muito importante que a gente conquiste nossos ideais, os nossos desejos íntimos, sejam nossos desejos espirituais. Mas o importante é que quando a gente quer algo do fundo do nosso coração, como eu disse aqui nessa primeira carta, o que vale mais para o universo é a nossa intenção diante disso. Toda vez que a gente tem um desejo realizado, uma realização, a gente sente uma alegria imensa. E a gente lembra de agradecer. Seja grato todos os dias por cada desejo, por menor que seja realizado. Tá? Sempre. Porque o que vale, o que importa na nossa vida, de tudo que a gente vive, de tudo que a gente tem, é a gratidão. Não adianta a gente desejar, 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 e quando a gente consegue, a gente simplesmente fica feliz, comemora. E na sequência,
a gente já tem outro desejo. A gente já tem outro desejo. A gente já tem outro desejo. A nossa cabeça, ela existe mesmo no ato de querer as coisas, né? Então, a gente nunca pode deixar nosso mental sem desejo, porque senão a gente não tem perspectiva. E aí eu falo pra você, se você não desejar nada, apenas agradecer, a sua mente está morta, né? Sua mente está morta. Então o equilíbrio, gente, quando desejamos, agradecemos, quando desejamos, bendizemos, né? Valorizamos, cuidamos, zelamos e damos o nosso melhor. Quando a gente deseja o poder, quando a gente deseja ter um conhecimento, adquirir um conhecimento, devemos ter consciência do que faremos através disso. Vou me tornar professor apenas para lecionar? Fazer a minha obrigação de professor, ensinar a continha demais. O professor geralmente passa mais tempo com o aluno do que os pais. A educação vem de casa. Mas se o professor for um professor que só ensina a continha demais, ele está formando um aluno em exatas apenas. Agora, se o professor ensinar a continha demais para esse aluno, com amor, com dedicação, com entusiasmo, esse aluno pode vir a ser um grande mestre também. Entende? Esse aluno pode vir a desenvolver um talento em exatas, ensinar do jeito dele, né? Quando um professor traz a autonomia para esse aluno desenvolver seus estudos, estimula, esse aluno ele vai não ser apenas um aluno, ele vai aprender a matemática e vai desenvolver um poder também, tornando ele um grande mestre, nem que seja em outra coisa, mas esse professor passou algo a mais para esse aluno, né? Então o espiritualista, o médium, o zelador de santo, os tarólogos, os dirigentes de casa espiritual, não tem apenas a obrigação de vir aqui e trazer para vocês apenas uma explicação do que é, se ele não puder sentir o que é. Pensem nisso, tá, meus amores? Pensem nisso. Lindo, né? Vou tirar para vocês 3 cartinhas do Tarô dos Anjos, pra gente completar essa mensagem maravilhosa que recebemos aqui. Pedindo que seja para o nosso discernimento, pedindo que seja uma mensagem que venha completar essa leitura. Muitas coisas acontecem ao mesmo tempo, minha gente. Então a gente precisa sempre tomar uma decisão sábia, tá? A gente tem que conhecer nosso eu, nosso profundo eu, entende? Quando a gente conhece nosso desejo, nossa vontade, quando a gente conhece nossa consciência, a gente consegue tomar uma decisão que vai somar nas nossas vidas. A gente sai da dualidade quando a gente conhece quem somos. Quando conhecemos quem somos, sabemos em que acreditamos, a gente sai do processo de dualidade. Quando a gente tem uma fé, quando a gente tem uma perspectiva do que somos, do que queremos, do que desejamos mesmo, do fundo da nossa alma, pode ter certeza absoluta, meus queridos, que a gente sai da dualidade, que a gente começa a receber as nossas bênçãos, porque sabemos a forma com a qual devemos nos impulsionar, o que nossa consciência pede, o que nossa consciência permite que façamos, tá? Então, nesse momento, a gente sai da dualidade, tá? E encara o que quer que seja com muito juízo, com muita consciência, com muita luz e sabedoria, né? O 2 de terra, ele vem falando que a gente deve respeitar o tempo de Deus também, né? Caiu mais uma aqui. Que a gente deve respeitar o tempo de Deus. Sabemos o que queremos, mas quais caminhos estamos trilhando para conquistar, para ter, né? Quais caminhos estamos trilhando para ter? E essa mensagem, ó, nada mais é, nada menos do que o desejo. O quanto estamos nos empenhando, entende? Então, quanto mais a gente tiver consciência, quanto mais a gente estudar as possibilidades, trabalhar em volta disso, colocar as pessoas certas no nosso caminho, menores são os atrasos, mas devemos sim respeitar a vontade de Deus, a vontade do universo, o nosso merecimento. Ter muita fé. A gente tem que ter fé, né? A carta do 6 de água traz a espiritualidade te guiando, a espiritualidade te amparando, te ajudando, te elevando, a espiritualidade indicando para você o momento de vitória,
né? Ela traz os nossos princípios. Essa carta fala sobre nossos princípios, de como nós aprendemos até aqui, de como chegamos até aqui, né? Fala sobre nossas memórias da infância. Então, como chegamos até aqui? Qual foi a nossa formação? Para que a gente possa ter algo sólido, de verdade, como o nosso desejo pede, conta muito quem somos, de onde viemos, como chegamos até aqui. Isso conta demais, gente. Isso conta demais. Como chegamos a essa conquista, a essa vitória. E no fundo do maço, o 5 de ar, que é uma carta que vem falando sobre os desafios, né, minha gente? Vem falando sobre, muitas vezes, quando a gente escolhe, decide por algo que a gente não domina. Aqui fala sobre a sensação de fracasso. E aí que tá, né? Quando a gente tem sabedoria suficiente para lidar com situações como essa, nosso ego, nossa vaidade não faz com que a gente desista. Nosso ego e nossa vaidade faz com que a gente busque o que faltou, onde estava a falha, para a gente realizar o nosso desejo, né? Fazendo com que a gente ganhe um poder absoluto sobre nós mesmos e entendamos com amor como chegamos a esse feito, como conquistamos nossos desejos, como realizamos nossos desejos. Então, aqui pede que você analise sempre, sempre, sempre que você desejar algo, que você for fazer algo, que você for tomar uma decisão, que você analise onde isso vai respingar. Para que você não cubra um santo descobrindo o outro. Isso é muito importante, tá, minha gente? Vamos tirar a erva da semana, a erva de defumação da semana, a erva do banho, pode ser a erva do chá. Vamos saber o que essa semana pede que a gente trabalhe no nosso campo espiritual, né? Vamos ver aqui, vamos fazer um banho, montar um banho para todos nós, para as energias dessa semana. Vamos pedir aqui que a espiritualidade nos guie, trazendo estévia, tá? A estévia é uma erva, gente, que faz com que a gente, no banho, na defumação, ela faz com que a gente compreenda nossos limites, ela faz com que a gente tenha juízo, tá? Que a gente tenha consciência. Consciência do que a gente está fazendo, do que a gente está pedindo, do que a gente está pensando. Consciência de quem somos e o que podemos fazer para ajudar nosso irmão, nosso semelhante, tá? A estévia é uma carta que atua no chakra, desde o chakra básico até o nosso plexo solar, tá? Então ela atua nos nossos chakras inferiores. Por isso ela traz essa calma, essa paz para decidir, né? Essa consciência, esse juízo, né? Tem outra embaixo, nem tinha visto? Ai, Jesus. Tá. Paroba, que é para livrar da raiva e do materialismo, do desejo exacerbado por dinheiro, por ter. Nossa, tudo a ver com essa mensagem de Deus aqui, dos anjos, né? Traz o valor ao ciclo da nossa fase de vida, valor familiar, faz com que a gente fique mais próximo da nossa família, né? Mostra pra gente o que é ser íntegro. Ela limpa nosso campo espiritual pra gente poder fazer o que é certo pra você, pro outro, e atua no nosso chakra básico. E vamos aqui pegar a última do fundo do maço, ó, gente, que é o maracujá, que fala sobre os nossos projetos de vida, a calma, a tranquilidade, faz com que a gente tenha fé no nosso futuro, nos nossos dias. Ela atua no plexo solar, tá? Então, se você fizer uma defumação, um banho nessa semana, um chá com essas ervas, verifique a estévia, porque a estévia, ela possui propriedades que pode ser que não seja legal no chá, para alguns de vocês, tá? Mas é bacana você olhar, pesquisar essa erva. Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo quem não pode, quais são as comorbidades da estévia que impedem o chá, tá? Mas se você fizer um banho, uma defumação com essas ervas no seu lar, pode ter certeza absoluta que você vai sentir essas curas, tá? Queime essas ervas e medite. Pode ser incenso, pode ser a erva mesmo no carvão, pode ser o banho, tá? Usa a sua criatividade aí para essas ervas. E eu vou encerrar essa mensagem com o oráculo da vida para vocês. Resolução. Gente, perfeito. Nossa, gente, que leitura linda, que mensagem linda que recebemos aqui
da espiritualidade, né? A carta da resolução, ela vem falando sobre aquilo que a gente quer resolver a todo custo, tá? E aqui fala sobre a gente lembrar sempre, gente, que existe um poder muito maior do que a gente, né? Que atua sobre o nosso mundo, nosso universo, nossa terra, nossa família, nossa casa. Que é Deus, né? Então, as coisas, elas vão se resolver na sua hora, na hora certa, quando fizermos o certo e quando a gente souber por que a gente quer realizar tais feitos, tá? As coisas vão se resolver quando a gente tiver certeza absoluta de que estamos fazendo o nosso melhor, fazemos a melhor escolha, né? Quando não é nosso ego que está acima de tudo, quando não é nossa vaidade, né? Então, quando a gente tem nossos desejos, nossos pedidos, quando a gente faz nossas orações pedindo, agradecendo, a espiritualidade entende tudo isso, tá? Então, aí é onde eu te falo, né? Quando vocês estão pedindo, prestem muita atenção no que diz a sua mente, porque na verdade é a sua intuição, é a espiritualidade falando com você, né? O que impede as coisas de resolverem na sua vida? Seu medo de tomar atitude, seu ego, sua vaidade, sua falta de fé. De repente a gente precisa aprender melhor sobre determinados assuntos para que a gente tenha a resolução das coisas. Entende? E aqui tem um mantra nessa carta, né? Que é legal você repetir. Eu sei como, quando e onde sair do meu caminho para deixar a energia universal agir a meu favor. Quando você acredita nos planos de Deus, não existe nada que não seja resolvido na sua vida, meu querido. Nada. É tudo resolvido na sua vida, do jeito que tem que ser. Então confia. Essa é a carta que pede para você confiar nos planos de Deus, que pede para você viver em harmonia, em paz, com a sua felicidade, né? Com a sua sabedoria, com a sua pureza. É isso que essa carta traz. Gente, que mensagem. Gratidão, né? Vamos sempre agradecer essas mensagens que vêm, que a gente recebe. Essa foi a sua mensagem canalizada pelos anjos. E eu espero que você tenha gostado, que você tenha compreendido e que você trabalhe essas questões nessa semana, tá? Deus abençoe a todos, muita luz nessa semana para cada um de vocês e a gente se vê nas próximas leituras aí. Um grande beijo, um grande abraço e até lá!